Agora foi. Agora foi. Oi, Boa noite, Igor. boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fiquei super feliz. Você sabe que eu adoro trocar ideia com você. Só para contextualizar, gente, eu vou falar um pouco do currículo do Igor. Igor é biólogo formado pela Federal de Pernambuco, mestre em zoologia, e aí durante a pós-graduação ele fez a dissertação dele em parceria com um laboratório dos Estados Unidos. Já participou do... É Aqualai ou Aquali? Eu sempre falo errado. Aquali. Aquali, que é um laboratório da Universidade Federal de Juiz de Fora, altamente conceituado. Participou de um projeto de monitoramento de baleias por satélite. Já trabalhou com a baleia franca. Já conheceu sei lá quantos zoológicos e aquários pelo mundo. Você tem inúmeros, Igor. 97. 97 aquários. 97 em 11 países. 97 aquários e zoológicos em 11 países. E ele trabalha no ramo nessa parte, sabe muito nessa parte de bem-estar animal em cativeiro. E aí hoje a gente vai falar desse tema polêmico. Vocês devem conhecer Blackfish, que é um documentário que fala sobre as orcas em cativeiro, o estresse que esses animais passam, os acidentes com treinadores. E a gente vai falar um pouco além dessa visão que a gente tem dessa monstruosidade de cativeiro, porque conservação e cativeiro vão além disso, além do que é pintado. Então, Igor, como que começou os cetáceos em cativeiro? Qual foi o primeiro cetáceo em cativeiro da história? Olha, é uma ótima pergunta e acredite ou não, para respondê-la nós vamos voltar para o Império Romano. O primeiro cetáceo mantido em cativeiro na história foi pelo Império Romano, na cidade de Ostia, que é o porto de Roma. Quem assistiu Gladiador 2 deve se lembrar que aparece no filme essa cidade. Então, o Plínio Velho, que foi um naturalista romano bastante famoso, ele fez a primeira descrição científica conhecida da orca, por exemplo. Ele relata que um belo dia apareceu no porto de Ostia uma orca subindo um barco e o animal terminou sendo cercado por uma rede e sendo mantido no porto de Ostia. E foi uma sensação tão grande que até o imperador Cláudio foi até o porto para ver o animal e decidiu fazer um circo, um jogo de circo com a orca. Para quem sabe o que os romanos consideravam como circo, o final não foi muito feliz para o animal. Terminou que o animal fosse um jogo de circo consistia em colocar soldados para lutarem com o animal em embarcações. O animal destruiu uma embarcação antes de ser abatido. Então, o primeiro relato que a gente tem de cetáceo em cativeiro foi esse caso, lá em Ostia, na Roma Antiga. Depois a gente vai até o século XIX, quando tem o empresário circense, o P.T. Barnum, que é também retratado em Hollywood, naquele musical com Hugh Jackman, o rei do show. Uhum. É claro que ele não era aquela figura heróica que Hollywood retrata. Igor, só um minutinho, te interrompeu. O pessoal falando que tá dando muito ruído no teu áudio. Ok, deixa... Fala alguma coisa pra eu ver. Melhorou? Conseguem me ouvir? Ah, melhorou. Melhorou 100%. Ok. Talvez o áudio é como se eu também estou sentindo que tivesse duplicado o áudio. Mas agora melhorou. Você tá se ouvindo? Tá dando eco? Eu tô ouvindo um eco. É engraçado. Se eu fechar o meu.
Ok. Pronto, tá perfeito agora. Eu vou deixar Perfeito. meu microfone fechado, então, que é o meu microfone. Ok, então tá certo. Bem, depois desse caso, lá em Ostia, na Roma Antiga, teve o empresário circense, o P.T. Barnum, lá no século XIX, que ele vai comprar algumas belugas e vai exibi-las lá em Nova York. Os animais, como é de se esperar, não sobreviveram muito tempo. E aí, depois desse episódio com P.T. Barnum, a gente pula até a década de 1930, quando um estúdio de cinema vai construir um parque na Flórida chamado Marineland para fazer filmagens com golfinhos, nariz-garrafa, principalmente, do gênero Tursiops. Então, é a partir desse parque na Flórida, o Marineland, que a coisa vai tomando forma, ganhando força, e chegamos na década de 60. Até essa época, a única espécie que era realmente mantida em cativeiro era o golfinho nariz-garrafa. E na década de 1960 vai haver um empresário lá em Seattle, no noroeste dos Estados Unidos, que era fascinado por orcas, o Ted Griffin. E o fascínio do Ted Griffin era porque a orca, nessa época, era considerado um animal quase demoníaco, que atacaria seres humanos sem o menor escrúpulo. Tanto é que a Marinha dos Estados Unidos metralhou dezenas na Islândia com o argumento de proteger os pescadores na década de 50. E ele termina comprando uma orca que ficou presa numa rede um pouco ao norte de Seattle, já no Canadá, e essa orca ficou presa num fiord chamado Namu Sound. É por causa do local que a orca vai receber o nome dela, Namu, e ela vai ser transferida para o aquário de Ted Griffin, que na época se chamava Seattle Marine Aquarium, e fica no porto de Seattle. Hoje a instituição ainda existe, mas com outro nome, Seattle Aquarium, e não pertence mais ao Ted Griffin. E o Ted Griffin vai levar o Namu cercado até lá e vai começar a exibir a orca, nadando com ela, fazendo apresentações para a orca saltar. Vai ser uma grande sensação. Tanto é que vai ser feito até um filme de Hollywood com a orca chamado Namu, a baleia assassina. E o Ted Griffin resolve não, que Namu precisa de uma parceira. Então ele se junta com um sócio chamado Don Goldsberry e sai para capturar uma fêmea para Namu. Termina que no processo de captura eles matam a orca, mas a orca fêmea vem com um filhote rebocada. Só que é um filhote fêmea muito jovem. E termina que o Ted Griffin percebe que não vai conseguir ter a reprodução, não vai ser uma boa parceira para o Namu. Então ele vende esse filhote fêmea para um aquário que estava começando no sul da Califórnia, em San Diego, o chamado SeaWorld. E como era uma fêmea, uma orca fêmea, e era parceira de Namu, ele batiza essa fêmea de Shamu. Shi, o advérbio em inglês para ela, mais Namu, Shamu. E aí a Shamu é enviada para o SeaWorld em San Diego. O SeaWorld, ao contrário do que muita gente pensa, ele não começou com uma empreitada empresarial. Ele foi fundado por 3 biólogos marinhos, inclusive um dos mais famosos na área de mamíferos aquáticos, o Kenneth Norris. E eles fundaram com o objetivo de fazer pesquisa, de fazer estudos. Foi depois que a coisa ganhou o tom de empresarial, de uma mega indústria que ganhou forma. Mas basicamente essa seria um bom resumo sobre a história de cetáceos em cativeiro no mundo. Nossa, interessantíssimo essa questão de terem metralhado as orcas. Isso é bizarro, né? Isso parece, na verdade, parece até hoje em dia que lá no Estreito de Gibraltar estavam metralhando as orcas também que estavam interagindo com os barcos, né? E hoje em dia,
quais são as principais espécies que são mantidas em cativeiro e quais espécies, na sua opinião, com base nos teus conhecimentos, se adaptaram bem e a gente tem algum programa de conservação com essas espécies? Ótima pergunta. A diversidade de cetáceos mantidos em cativeiro já foi bem grande. Acredite ou não, até uma baleia mink anã foi mantida em cativeiro no Japão. Uma baleia cinzenta foi mantida 2 vezes em cativeiro nos Estados Unidos, lá no SeaWorld de San Diego. Só que geralmente os animais que são mantidos são espécies menores. O golfinho nariz-garrafa, os golfinhos nariz-garrafa, porque existem mais de uma espécie, são geralmente os mais comuns. Mas há também golfinho de laterais brancas do Pacífico, chamado no nome científico Lagnorhynchus obliquidens, beluga, narval já tentou ser mantido em cativeiro também. As 2 espécies de delfim piloto ou baleia piloto já foram mantidas também. Falsa orca. Com o passar do tempo, se percebeu que espécies que têm uma plasticidade de comportamento, uma diversidade de comportamento maior, se adaptam melhor ao cativeiro. Principalmente os golfinhos nariz-garrafa, que habitam uma diversidade muito grande de ambientes, de estuário até mar aberto, e as belugas, que vivem em ambientes onde há muitas barreiras, seja de gelo, rocha, ambientes onde a capacidade de navegação é mais limitada. Então, belugas e golfinhos nariz-garrafa estariam no topo da lista de espécies que melhor se adaptam ao cativeiro. Na questão da conservação, houve alguns anos atrás um evento da IUCN. Para quem não sabe, a IUCN é a União Internacional para a Conservação da Natureza. É uma ONG com sede em Genebra, na Suíça, que faz a lista vermelha internacional de espécies ameaçadas. E ela tem diversos grupos que trabalham, atuam na questão da conservação no ambiente natural e no cativeiro, e principalmente fazendo a ligação entre esses 2 ambientes. Alguns anos atrás, no Zoológico de Nuremberg, na Alemanha, foi feito um evento para se discutir a questão da conservação, para que a manutenção de cetáceos em cativeiro tivesse uma proposta, um propósito de conservação. E se descobriu algumas coisas interessantes. Golfinhos nariz-garrafa são um ótimo modelo para testar o manejo dos pequenos cetáceos em cativeiro. Então, muito do que se aprendeu com o golfinho nariz-garrafa pode ser transferido para outras espécies menores. Existe uma proposta na Associação Norte-Americana de Zoos e Aquários de fazer um programa de conservação para belugas, que são afetadas tanto pela mudança climática no Ártico, como pelos poluentes, pela contaminação, que existem em estuários lá do norte do planeta. E existe um programa para a toninha do Yangtze, o Neophocenoides asiorientalis, é um animal muito legal, é um cetáceo pequeno que tem uma cara muito simpática, é uma espécie que ela foi separada recentemente, ela era considerada uma subespécie, mas ela só existe no rio Yangtze. E o medo com relação a ela é porque outra espécie de golfinho do Yangtze, o baiji, foi declarado extinto em 2006. Então, houve uma tentativa de se manter o baiji em cativeiro, mas ela foi muito mal sucedida. Inclusive, eu recomendo fortemente a leitura deste livro, para quem tem interesse no assunto. O Testemunha da Extinção. Testemunha da Extinção. Testemunho da Extinção? Falhamos em salvar o golfinho do Yangtze, do Samuel Turvey. Ele é biólogo da Sociedade Zoológica de Londres. Eu já tive a sorte de trocar alguns e-mails com ele. Ele é uma pessoa bastante acessível também. E nesse livro ele conta que, de uma
perspectiva bastante assustadora, que foram feitos vários workshops, foi feito muito planejamento, mas nada deu certo. O Baiji terminou extinto em 2006. E a ironia da história é que ele participou da expedição que declarou o Baiji extinto. E ele diz: lutei 20 anos para salvar uma espécie que eu nunca vi viva. Então, um propósito que ele alerta é porque houveram tentativas de manter o Baiji em cativeiro. Mas essas tentativas todas fracassaram por questões políticas, principalmente. Pessoas bem intencionadas que achavam que iam colocar os baijis num circo para fazer apresentações, mas não era nada disso. E por causa disso, houve muito atraso no desenvolvimento de técnicas para manter espécies de golfinhos em cativeiro. Então, nós já sabemos que, por sorte, com a tonia do Yangtze, isso não acontece, o animal já se reproduz em cativeiro e é mantido em vários centros na China. Então, se nós formos olhar o resultado desse workshop da UCN no Zoológico de Nuremberg, é que precisamos ter um trabalho tanto de política pública, de educação com a opinião pública, sobre qual é o propósito de um zoológico moderno, de um zoológico na atualidade, de um aquário moderno, e diferenciar quem tem um propósito direcionado à conservação, preocupação com o bem-estar dos animais, daqueles que não têm. Tanto é que hoje, na Alemanha, só tem 2 instituições que manejam cetáceos em cativeiro: o Zoológico de Nuremberg e o Zoológico de Duisburg. Isso a gente pode falar também que é do caso da vaquita, né? Que tiveram tentativas de colocar ela em cativeiro, mas aí eu acho que nesse caso não foi nem problema político, foi problema com a sensibilidade da espécie, que conforme os pesquisadores tentaram coletar o animal, o batimento cardíaco foi nas alturas, começou a sangrar pelo orifício respiratório, não conseguiram manter em cativeiro. Então, esse seria um bom exemplo de manutenção de cativeiro, porque a vaquita está caminhando para a extinção. Eu nem sei mais quantos indivíduos tem atualmente. A última estimativa que eu vi era de 10 animais. 10. Entre 30 e 10. Entre quanto? 30 e 10. Entre 30 e 10. E não poderia, a gente poderia salvar a espécie se conseguisse colocá-la em cativeiro, mas infelizmente é um animal que vai ser extinto, né? Tudo está indicando. Eu não concordo assim com esse ponto de vista que, infelizmente vai ser extinto. Enquanto, como diria o falecido Stephen Hawking, enquanto houver vida, haverá esperança. Então, há 10, 30 vaquitas, mas há 10, 30 vaquitas. Não há 0 vaquitas ainda. Há 10 a 30 vaquitas. Então, algo ainda pode ser feito para salvar a vaquita. Claro que, dada a situação, que é uma espécie que enfrenta problemas políticos também com relação à pesca da toataba, que é a cocaína do mar. A toataba é um peixe que é muito valorizado pelo mercado chinês, porque acredita-se que tem poderes curativos na medicina tradicional chinesa, apesar de não haver nenhuma evidência disso. E os cartéis mexicanos descobriram que é uma ótima opção de tráfico, esse peixe. E quando se estende várias redes para pegar a toataba, só que, infelizmente, a toataba ocorre na mesma área que a vaquita ocorre. E é uma área bem pequena, é uma área do tamanho de um triângulo no norte do Mar de Cortés, lá no México. E como vocês devem imaginar, não é fácil. Se o governo mexicano tem problemas de controlar tráfico de drogas, quem dirá controlar um tráfico de um peixe? Inclusive, há um documentário excelente que foi produzido pelo Leonardo DiCaprio, Sea of Shadows, foi lançado aqui no Brasil. Se eu não me engano, está disponível no Disney Plus, onde é contada toda a história da vaquita, da toataba e do esforço, como a Tamires falou, que houve para tentar manter a espécie em cativeiro. Esse esforço hoje ainda existe uma vontade de se tentar novamente. É um esforço que é coordenado principalmente pelo San Diego Zoo, lá no sul da Califórnia,
mas houve esse episódio que o único animal que conseguiram capturar, infelizmente, faleceu quando estava sendo enviado para o cercado. Isso mostra a importância de você tentar desenvolver técnicas com espécies que sejam mais sensíveis do que o golfinho nariz-garrafa, mas não estejam no mesmo nível de ameaça da vaquita. Por exemplo, a franciscana, ou toninha aqui no Brasil, é uma espécie que está bastante ameaçada por causa das capturas acidentais, o chamado bycatch. Cerca de 3.000 toninhas morrem todos os anos aqui no Brasil por captura acidental. Eu tenho colegas e amigos no Rio Grande do Sul que participam de vistorias em praias que recolhem pilhas e pilhas de carcaça, infelizmente, da toninha, ou franciscana. Eu particularmente prefiro o nome franciscana, mas o nome científico é Pontoporia blainville. É um animal que é, de certa forma, uma relíquia da evolução, porque o parente mais próximo dela são os botos cor-de-rosa da Amazônia, e a franciscana é um animal marinho. Ela entra no estuário do Rio da Prata, mas ela é basicamente um animal marinho. Então, durante muito tempo, houve a discussão sobre estabelecer uma população de franciscana em cativeiro, e talvez agora, por um golpe de sorte, se esteja caminhando para isso com a Francisca. A Francisca é um filhote de franciscana que foi resgatado lá em Santa Catarina, está sob os cuidados da Associação R3 e está prosperando muito bem no cativeiro. Hoje mesmo, a Yukpacha, que é uma ONG com sede lá no Zoológico de Nuremberg, que trabalha com conservação de mamíferos aquáticos na América Latina, a Yukpacha colocou um history muito legal da Francisca brincando com jatos d'água lá na R3. Então, ainda bem que temos a Francisca, no caso da toninha franciscana, mas eu tenho a preocupação do que será dela daqui a alguns meses, porque a R3 não tem uma infraestrutura para manter uma população de cetáceos em cativeiro. Então já há uma discussão para onde iria a Francisca. Infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda não temos instituições com respeitabilidade e infraestrutura para manter cetáceos. Então, eu particularmente temo muito pelo futuro da Francisca. Eu já conversei com amigos na Europa que eu gostaria que ela fosse enviada ou para o Zoológico de Nuremberg ou para outra instituição europeia, só que eles falaram que infelizmente isso não será possível porque os órgãos ambientais brasileiros não irão permitir a saída dela daqui do Brasil. Então pode ser que isso, que era para ser uma vitória para a espécie, para a franciscana, termine sendo, como se diz o ditado, uma vitória de pirro. Sem as batalhas para o animal. Na tua opinião, aqui eu vou fazer uma pergunta meio polêmica. Considerando a situação da espécie, que também está meio que caminhando para a extinção, porque todos os anos milhares e milhares morrem. Esse animal, a Francisca, o ideal seria a gente mantê-la em cativeiro pensando na manutenção da espécie ou reabilitar ela e devolver para a natureza? O que você acha que seria melhor pensando em esforço conservacionista? Se houver uma instituição séria com infraestrutura para recebê-la, para mantê-la com boa qualidade de vida, do ponto de vista da conservação, seria ideal mantê-la em cativeiro. Não só porque você pode conseguir outros animais e formar uma população reprodutiva no cativeiro, o que a gente chama de uma população de segurança, como se fosse uma conta poupança para tempos difíceis. É o que foi feito com o mico-leão dourado, é o que foi feito com o condor da Califórnia, é o que foi feito com o oryx árabe, com todas essas espécies que são assim referências na área de conservação, principalmente em resgate de espécies ameaçadas. Se considerar que em 1970 a gente tinha 200 micos-leões dourados no norte do Rio de Janeiro e hoje temos quase 4.000, então é talvez o maior exemplo de sucesso em integração de conservação no cativeiro e no ambiente natural. Mas voltando para a toninha franciscana, o ideal seria manter a Francisca numa instituição séria, porque não só surge a possibilidade de você fazer uma população em cativeiro, como também
você pode coletar inúmeros dados sobre a espécie que são desconhecidos e que só podem ser obtidos no ambiente controlado, como um tanque. Então, dados sobre bioacústica, sobre fisiologia. Bioacústica seria muito importante, é muito importante porque poderia criar métodos de fazer com que as franciscanas detectem as redes, os aparelhos de pesca no ambiente natural e evitem de ficarem presas. Então, mesmo que só haja a Francisca em cativeiro, a informação que ela pode gerar pode salvar inúmeras outras vidas de franciscanas. Então, se houver uma instituição séria, o ideal seria mantê-la em cativeiro. Se não houver, aí eu diria que é muito triste, mas seria soltá-la e muito provavelmente não vai ser uma vida fácil para ela. Nós não temos um histórico muito bom de solturas e reintroduções de cetáceos no mundo. Houve um histórico aqui no Brasil com o golfinho nariz-garrafa, que não terminou muito bem, o animal sofreu bastante até se readaptar. Então, eu sei que as pessoas adoram ver a gaiola abrindo, o animal voando, o cercado abrindo, o animal nadando, mas nem sempre é a melhor coisa para o animal. A vida na natureza não é um mar de rosas. Os animais se estressam também bastante no ambiente natural. É um estresse que eles têm que ter também no cativeiro, porque é um estresse que o organismo dele evoluiu para isso. É aquela história, vida sem estresse é tédio, uma vida que não acontece nada. A gente, eu acredito, por exemplo, os torcedores do Sport, que é um time aqui de Recife, se estressaram bastante durante o jogo contra o Cruzeiro e terminaram bem tristes, porque tomaram de 4-0. Mas os torcedores do Botafogo, por outro lado, terminaram bem felizes, porque foi 4-0 sobre o Internacional. Então, eles se estressaram torcendo pelo time, mas no final tiveram uma grande alegria. É a mesma coisa na natureza. O animal se estressa procurando alimento, o animal se estressa procurando parceiro, se estressa defendendo território, se estressa construindo um abrigo, mas esse estresse é natural. O organismo do animal evoluiu para esse tipo de estresse, ele precisa ter esse estresse. Então, Uma pessoa, mesmo feito no desculpa, cativeiro. uma pessoa perguntou se a gente acha que esse animal tem chance de ser reintroduzido na natureza. A Francisca, no caso. Olha, pelo que eu tenho visto dos vídeos que a Yuki Pacha e a R3 divulgam bastante no Instagram, eu não colocaria minha mão no fogo pela soltura dela no ambiente natural. Eu acho que soltá-la no ambiente natural vai ser prejudicial para ela e prejudicial para a espécie como um todo. Mas eu também penso para onde é que ela vai? Nós não temos uma instituição séria a nível de América do Sul para mantê-la. Então, as instituições que teriam condições de dar um propósito para ela de conservação estão nos Estados Unidos ou na Europa. E eu duvido muito que os órgãos ambientais no Brasil, por questão até da opinião pública, irão liberar esse animal para ser transferido para outro país. Esse é um grande problema que a gente tem, né? Da pressão pública. Muitos simpatizantes, assim, que, verdade seja dita, as pessoas não entendem nada de conservação, acham que a questão do cativeiro é sempre errada, é sempre prejudicial e que é melhor soltar o animal que ele vai ser feliz na natureza livre, né? E isso é um problema muito sério porque nem sempre soltar o animal é a melhor opção. Só que o médico veterinário, o biólogo que estudou, que entende sobre isso, ele não tem voz, né? Por conta da pressão pública. É um ótimo ponto. E vamos considerar o caso que ocorreu aqui no Brasil, do último cetáceo mantido em cativeiro, um golfinho chamado Flipper, um golfinho nariz-garrafa, que havia sido capturado em Laguna, no sul de Santa Catarina. Passou cerca de 10 anos num aquário lá em São Vicente, no litoral de São Paulo. E
quando veio uma normatização mais rígida, uma regulamentação mais rígida para a manutenção de cetáceos em cativeiro no Brasil, se decidiu por soltá-lo. Ok. Na época se chamou profissionais como o professor Paulo Simões Lopes, que estuda há décadas a população do golfinho nariz-garrafa, lá em Santa Catarina, principalmente em Laguna, de onde ele havia sido capturado, e ele sugeria que ele fosse solto no litoral de São Paulo, porque os grupos de golfinhos nariz-garrafa, eles são mais fluidos, são menos rígidos, tem uma hierarquia mais fluida no litoral de São Paulo do que lá em Laguna, onde os animais são fortemente residentes na área e defender aquela área com nadadeiras e dentes, literalmente. Só que, quando isso aconteceu, era a época de Free Willy. Então, as pessoas viam filme, as orcas vivem em família, então Flipper tem que voltar para a família dele. Só que a estrutura social das orcas é completamente diferente do golfinho nariz-garrafa. Então, por pressão da opinião pública, o animal foi colocado no helicóptero e mandado para Laguna. Chegou em Laguna, o animal foi solto. O que é que aconteceu? Ele apanhou bastante dos golfinhos residentes em Laguna e os últimos registros de avistamento dele foram no litoral de São Paulo. Então, o animal se readaptou ao ambiente natural, mas sofreu bastante, nadou de Santa Catarina para São Paulo, onde ele poderia ter sido solto desde o início. Então, é como diz o ditado, às vezes o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Então, eu acho que quando você entra no avião, você espera que o piloto saiba pilotar a aeronave. Infelizmente, o mesmo caso não ocorre quando se trata de animais. Teve um caso, eu não sei se foi esse. Eu acho que o nome do golfinho era Sebastião. Eu não lembro com detalhe. Você provavelmente deve saber que ele foi solto de um aquário sem nenhum preparo. Isso foi no Brasil e ele ficou pedindo para voltar pro aquário. Ele ficou na porta do aquário tentando entrar. Não, isso foi uma confusão. Confusão. São duas histórias separadas. Não, sim, eu acho que isso que eu tô falando é uma outra São história. coisas separadas. Não, é porque misturaram as histórias. O Flipper foi solto na mesma época que apareceu no litoral de São Paulo um golfinho nariz-garrafa que chamaram de Sebastião, Tião. Não, sim, esse é o do palito de picolé, né? Ele nunca foi, o Tião nunca não era um golfinho de cativeiro. Sim, Ele nunca foi mantido em cativeiro. Ele era apenas um animal que passou a interagir com as pessoas. Isso acontece de vez em quando em várias partes do mundo. É um fenômeno que se chama golfinho amistoso. Tem registro muito com golfinho nariz-garrafa, mas também com golfinho de risco. E até recentemente com belugas. O que aconteceu foi que dois rapazes exageraram na bebida e resolveram dar uma de valentes, vamos montar no golfinho e vamos investigar que buraco é esse por onde ele respira e colocar um palito de picolé dentro. É uma área extremamente sensível do corpo do animal. O animal, como era de se esperar, reagiu e bateu neles com a cabeça. O problema é que um animal que pode atingir 50 km por hora na água e pesar 200 quilos batendo em você vai causar uma hemorragia interna e o resultado foi que os rapazes vieram a óbito. Isso é bom para mostrar também que cetáceo, o golfinho tem essa cara de sorridente, né? É um animal fofo, mas são animais selvagens, é importante a gente lembrar disso. Mas esse caso que eu tô falando não foi desse golfinho Tião, foi de um caso de um... Quem me contou foi a Joana, do imã, não sei se você conhece ela. Ela me contou que foi um golfinho que foi solto, e era de um aquário também, estava em cativeiro, e o animal não conseguiu se alimentar na natureza, ficou pedindo na porta do aquário, querendo voltar,
E aí, por pressão pública também, ninguém não deixaram o animal entrar e o animal veio a óbito. Na, na verdade, é uma mistura das histórias, né? Isso foi o Flipper, isso aconteceu com o Flipper, porque Ele o Flipper voltou para o voltou aquário? São Vicente, ele voltou para São Vicente, lá no litoral de São Paulo, e, e poucas semanas depois dele ter sido visto no litoral de São Paulo, apareceu um golfinho nariz-garrafa encalhado, morto. Mas Ah, era sim. outro animal. E Ah, houve entendi. um episódio do Sebastião, do Tião. Então as Sim. pessoas juntaram as três histórias, Ah, tá, mas não realmente. são, são três casos distintos. Foi Entendi. coincidências da vida. Entendi. Até, até onde se sabe, o Flipper sofreu bastante, mas se readaptou. Ele tinha uma marca na dadeira dorsal, feita com nitrogênio líquido, e ele foi monitorado até essa marca desaparecer. Então, até onde se sabe, o animal que encalhou não era ele, e também o Sebastião também não era ele. Não houve, foram três casos distintos que aconteceram por coincidência na mesma região. Entendi. E uma outra pergunta, também polêmica. O que você acha de orcas em cativeiro? Tem algum propósito conservacionista? Manter um animal com essa estrutura social, daquele tamanho, dentro de cativeiro? Qual é a tua opinião? No início, é, é impossível negar que as orcas em cativeiro contribuíram com o conhecimento sobre a espécie, ou melhor, sobre as espécies, porque a orca não é uma espécie só. Se tem pelo menos 5 espécies de orcas que precisam ser descritas ao redor do mundo. Então, é inegável que lá nos anos 60 até os anos 80, muito conhecimento foi produzido. Até hoje ainda é produzido com as orcas em cativeiro. A questão é o tipo de manejo que é feito. Será que é o melhor? Será que nós podemos generalizar o manejo que é feito com golfinho nariz-garrafa para a orca? Já sabe que não. Existe profissionais zoológicos que escreveram projetos, inclusive o próprio SeaWorld, há uns anos atrás, reuniu uma equipe para buscar reformular a questão do manejo das orcas e reformular também as instalações. Só que é muito caro, entendeu? Se chegou à conclusão que talvez não seja viável se manter as orcas em cativeiro. Talvez não se tenha a tecnologia necessária no momento para se manter esses animais, essas espécies, como devem ser mantidas prosperando no ambiente do cativeiro. Mas eu acho que nós não devemos assim demonizar a manutenção de orcas em cativeiro, porque se não fosse por isso, é provável que o relacionamento da humanidade com a orca fosse bem diferente. Eu recomendo fortemente, na minha última visita a Seattle, eu comprei esse livro. Depois você me dá os nomes dos livros, Igor, que eu faço um post e coloco direitinho o nome e os autores para o Esse pessoal. livro, esse livro é muito interessante porque o pai dele trabalhou no SeaWorld há muitos anos atrás, e o pai dele esteve em expedições de captura de orcas. Então, ele conta a história da relação da humanidade com as orcas, focando no que o cativeiro mudou nessa relação. Inclusive, ele vai atrás do Ted Griffin, entrevista o Ted Griffin. Então, é um livro assim que faz muito para você pensar, tanto sobre o que houve no passado, quanto em perspectivas no futuro. Com um teor mais jornalístico, a esse aqui, que foi lançado, se eu bem lembro, foi em 2012. O título traduzido é Morte no SeaWorld. Shamu e o lado obscuro das orcas em cativeiro.
É um livro que ele tem também uma questão histórica, entrevista bastante pesquisadores, mas ele, infelizmente, por ser um livro de um jornalista, eu acho que ele tende um pouco, em algumas partes, para o sensacionalismo. Mas é um livro que vale a leitura. E também sobre a pesquisa de cetáceos em cativeiro, eu recomendo fortemente esse livro maravilhoso aqui, da Diana Weiss, que é traduzindo seria O Golfinho no Espelho. Ela é autora do estudo que provou, sem sombra de dúvidas, que golfinhos e cetáceos se reconhecem no espelho. É um livro assim incrível sobre o estudo da inteligência dos cetáceos. Então, quem tem interesse nessa parte, eu recomendo fortemente que leia esse livro, O Golfinho no Espelho. Infelizmente, a literatura sobre esse assunto está em inglês. Quem quiser ter uma palhinha desse assunto em português, eu recomendo o livro do professor Paulo Simões Lopes, professor aposentado lá da UFSC, o Luar do Delfim. É só entrar no site do laboratório, lá do Laboratório de Mamíferos Aquáticos, que é o LAMAC. Pode procurar no Google LAMAC UFSC, ou até no Instagram, eles têm a página também, LAMAC UFSC. Então vale a pena assim, dar uma olhada no livro do professor Paulo. Muito bom, Igor. Eu vou então abrir para as perguntas. Você quer falar mais alguma coisa? Ou Não, acredito que podemos abrir aí para a gente... dúvidas, perguntas do Gente, alguma público. dúvida? A live vai ficar gravada e eu vou disponibilizar ela no YouTube. E esses livros que o Igor falou, eu vou pegar com ele todos os nomes direitinho, com os autores, e vou fazer um post no Instagram também, que o Luar do Delfim eu tenho, porque o Igor me deu de presente, o querido. E os outros livros eu vou querer ler também, que esses eu realmente não conheço. Alguma dúvida, gente? Se não tem nenhuma dúvida, eu vou agradecer imensamente, Igor, por ter aceitado o convite. Olha, você sabe muito, é sempre uma aula conversar com você. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada por compartilhar o teu conhecimento com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Ninguém mencionou, mas já houve duas orcas mantidas em cativeiro no Brasil, o Nandu e a Samoa, no Play Center de São Paulo. Quem quiser ver a evidência disso, o esqueleto do Nandu, que o Nandu morreu em São Paulo, está no Museu de Anatomia da USP. Você pode ir no Museu de Anatomia da USP e vai ver o esqueleto lá do Nandu, que ele morreu no Play Center de São Paulo. Tinha duas orcas em São Paulo. Sim, elas foram mantidas por um período curto de tempo, porque o Play Center tinha um contrato, uma concessão com um empresário mexicano que tinha shows de golfinhos nariz de garrafa, leões marinhos da Califórnia, lá numa parte do parque, e ele resolveu adquirir duas orcas capturadas na Islândia para exibir lá em São Paulo. Inclusive, as duas orcas foram capturadas, ao que tudo indica, na mesma operação de captura que o famoso Tilico, que teve um incidente lá com a treinadora da One Bronx Show, lá em Orlando, foi capturado. Então elas vieram dos Estados Unidos. Elas vieram via da Islândia. Existe uma questão que quem tiver curiosidade pode até procurar nos arquivos lá do Laboratório Nacional de Mamíferos Marinhos dos Estados Unidos. Quando a captura de orcas foi proibida nos Estados Unidos e Canadá, os aquários recorreram à Islândia, porque a população de orcas relativamente grande na Islândia e havia pescadores para capturá-las. A questão é que a lei nos Estados Unidos proibia que os animais fossem importados de captura no ambiente natural. Então, o que os aquários nos Estados Unidos faziam era meio que esquentar as orcas.
eles não podiam comprar as orcas, se fosse um aquário norte-americano, diretamente dos pescadores. Eles tinham que pedir para um aquário no Canadá ou na Europa comprar a orca, mandar para eles e depois eles transferiam a orca para os Estados Unidos, porque aí seria uma transferência do animal que já estava no cativeiro. O Nando morreu em São Paulo de um problema no sistema digestório e a Samoa foi vendida para o SeaWorld em Santo Antônio, no Texas, onde veio a falecer. Então, mas aí quem quiser ver o esqueleto do Nando, repito, ele está no Museu de Anatomia da USP. Atenção, Museu de Anatomia, viu? Não Museu de Zoologia. Perguntaram se foi desenvolvido algum estudo com essas orcas aqui no Brasil, se tem algum artigo, algum material. Não, não. Isso foi meramente exibição dos animais, exibição circense, e até não poderia ser desenvolvido um estudo, porque nessa época que elas foram mantidas, o estudo dos cetáceos no Brasil estava começando. Foi na Não década se tinha de 80, 80. não se tinha nem pesquisadores realmente de cetáceos no Brasil. Os pesquisadores estavam se formando ainda. Então, não. O projeto Baleia Jubarte ainda ia ser fundado, o projeto Baleia Franca ainda ia ser fundado, o MACUA no Rio de Janeiro ainda ia ser fundado. Sim. Não se tinha apenas, para você ter uma ideia, se tinha a Pinedo na FURG, lá na Universidade Federal do Rio Grande, que fazia algumas coisas pontuais com mamíferos aquáticos, e tinha o professor Alfredo Ximenes na UFSC, que era de mamíferos terrestres, mas fazia algumas coisas pontuais também com mamíferos aquáticos. O que existia de estudo no Brasil nessa época sobre cetáceos era de atividade baleeira, de dissecação de baleias lá na estação baleeira da Paraíba, em Lucena, na praia de Costinha. Mas não, tirando isso, não havia realmente outro tipo de estudo. Eu tenho uma dúvida, eu queria saber a tua opinião. Teve o caso, eu sou péssima com história. Eu não sei se foi na Islândia, teve um país aí que capturou uma baleia mink, isso tem pouco tempo, e eles queriam fazer teste de sísmica para ver como que ela ia reagir. Porque a gente não sabe qual é o efeito que o ruído da exploração sísmica tem sobre os cetáceos. Não existe nenhum estudo mostrando que é prejudicial. A gente sabe que muito provavelmente pela frequência, pela amplitude. Mas e aí teve esse país que eu não lembro qual, pegou a baleia mink e queria fazer esse estudo. Só que aí, por pressão popular, eles liberaram o animal. Qual é a tua opinião sobre esse caso? Olha, eu não lembro de especificamente. Eu sei que houve uma captura de baleia mink no Japão, uma baleia mink anã. Ela foi enviada para um aquário, mas o animal terminou fugindo porque ele foi mantido. O aquário era à beira-mar e o animal foi mantido em um cercado e ele arrebentou a rede e terminou fugindo. Não lembro de ter essa questão de sísmica envolvida. O que nós sabemos é que não existe uma relação direta ainda entre o impacto da atividade de exploração sísmica com os mamíferos marinhos. A gente tem correlações, não tem relações diretas. Por exemplo, nós sabemos que animais em áreas onde há muita atividade de sísmica, onde há muito tráfego de embarcações, eles apresentam problemas auditivos. Uhum. O PMP Mas está trazendo muito isso, né? A questão de... nós não se consegue ainda relacionar diretamente esses problemas auditivos com a atividade sísmica, por exemplo. Se Sim, tem a correlação, mas correlação não é relação direta. Mas qual a tua opinião de pegar um bicho na natureza e fazer esse teste em cativeiro? Eu testemunhei eu tive uma sorte de visitar o Oceanographic em Valência, no sul da Espanha,
que é o maior aquário da Europa, e eles lá mantêm belugas e golfinhos nariz garrafo. As belugas que eles mantêm lá são as únicas no mundo que vivem com peixes. Então, é um ambiente muito mais rico, muito mais dinâmico do que qualquer outro aquário com belugas que eu já vi. Você tem as belugas com os peixes. Que legal. E eles lá, eles têm a seguinte filosofia: toda espécie que está sob os cuidados deles tem que contribuir para a ciência de alguma forma. Todo mundo que trabalha lá tem que pensar em pesquisa, eles têm essa filosofia. Tanto é que, apesar de ser uma instituição que foi fundada, acho que em 2001, ele já tem mais de 150 publicações, artigos publicados. Não estou falando de resumo de congresso, estou falando de publicação mesmo, bem periódica. E aí eles treinam os golfinhos nariz de garrafa lá para eles ficarem calmos numa maca e levam esses animais para fazerem ressonâncias magnéticas para compreenderem como eles processam o som. Interessante, extremamente interessante. Então, eles conseguem aprender muito sobre como esses golfinhos processam sons, diferentes estímulos sonoros, graças a esse treinamento. Não é de mamíferos aquáticos, mas só para ilustrar como o oceanógrafo trabalha, foram eles que descobriram que tartarugas marinhas sofrem de embolia gasosa. Interessante. Eles desenvolveram uma câmara de descompressão para tartarugas marinhas. Nossa. Eles descobriram que muitas das tartarugas marinhas que eram punidas acidentalmente em redes de pesca, elas, quando subiam tão rápido para a superfície, sofriam de embolia gasosa. Era por isso que elas morriam. Elas não morriam afogadas, elas morriam da embolia. Eu não sabia disso, não. Que interessante. Isso fez um sucesso tão grande que o governo dos Estados Unidos, não essa gestão agora, mas anteriormente, na gestão do Barack Obama, fechou um convênio com eles para importar a tecnologia da câmara de descompressão para tartarugas. Caramba, que interessante. Isso tem a ver até com a questão da sísmica também, né? Que os tiros da sísmica podem mudar o comportamento da tartaruga e fazer com que ela suba a superfície muito rápido e tenha doença descompressiva. Interessante. Isso aí a gente tem que investir em pesquisa, né? O Brasil tem muito potencial, até para mais do que isso, mas a gente precisa investir em pesquisa. Nós temos no Brasil cérebro, nós não temos a infraestrutura, infelizmente. Um dos maiores nomes na área de mamíferos aquáticos no mundo, o Alexandre Zerlini, é brasileiro. Sim. É de São Paulo, capital. Foi presidente do comitê científico da Comissão Baleira Internacional durante vários anos. Ele saiu agora da presidência do comitê científico. Então, no Brasil nós temos o cérebro, mas infelizmente nós não temos a infraestrutura. Fazer pesquisa no mar é muito caro. Sim. E manter cetáceos com qualidade de vida no cativeiro também é caro. Sim. Então, nessa questão da conservação, existe dois focos que às vezes podem ficar em conflito, que é você fazer... por que é que eu não direciono o esforço só para o ambiente natural, ao invés do cativeiro? Às vezes, a situação do ambiente natural está tão ruim, ou a situação da população da espécie está tão ruim, que você não pode ficar direcionando apenas para o ambiente natural. Eu vou pegar um exemplo da própria vaquita. A própria vaquita. Tem 30 vaquitas. Aí você pega a área onde as 30 vaquitas estão. A área pode ser tão grande que pode ser que os machos e as fêmeas não se encontrem. Então, se os machos e as fêmeas não se encontrarem, eles não vão reproduzir, a população não vai aumentar. Isso mostra que a quantidade de animais e a reprodução, às vezes, podem estar bem ligadas. É o que se conhece na ecologia como efeito Halley. O efeito Halley é como a demografia
influencia a reprodução. Então, pode ter espécies que precisam de muitos indivíduos para reproduzir, como os flamingos, que trabalham com aves, sabem bastante disso, tem aves que só se reproduzem quando estão em grupos muito grandes. Ou pode acontecer da população estar tão pequena que simplesmente machos e fêmeas não se encontram. E quando uma espécie está nessa situação, aí você não pode ter isso, vou investir no ambiente natural, porque não vai adiantar investir no ambiente natural. Tem pouquíssimos animais, então você vai ter que partir para a estratégia do cativeiro. O investimento, nesse caso, vai ter que ser maior no cativeiro, para aumentar essa população. Então vejam que conservação é algo muito mais complexo do que as pessoas pensam. Sim. Eu aprendi sobre conservação, comecei a aprender no mestrado. Nem na graduação eu aprendi. Tá. Beleza, Igor. Então eu acho que falamos bastante. Você falou bastante. Uma live bem rica. Vou deixar salva, vou subir para o YouTube. E aí os livros eu pego com você me manda no WhatsApp. E aí eu coloco faço um post. Muito obrigada. Vamos marcar outras, porque essa já foi um sucesso. Muito obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Beijo. Obrigada.